Boa noite, Giradani. Nosso grupo, os participantes é eu, o Vital, o Arthur, o João Paulo, o Pedro e o Gabriel Abreu. A gente teve nosso trabalho aqui com o Benchmark e eu vou falar aqui um pouco da minha experiência, como foi, minha dificuldade. Como minha experiência positiva, a melhor parte para mim foi como posso dizer, o aprendizado em si na área do benchmark. Eu era uma pessoa, antes desse trabalho, eu não sabia muito disso, eu tinha muita dificuldade. Para mim, o benchmark era algo muito mais simples, era só comparar um computador com outro de um jeito bem rápido e pronto. Mas com esse trabalho eu conseguia me aprofundar mais, conseguia ter conhecimento de novos programas, como o CPU-Z, que eu não conhecia ele, já tinha ouvido falar, mas conseguir ver na prática como ele funciona e eu consegui ter essa melhor experiência, né? Então, foi algo bem positivo nesse lado. Claro que tivemos, para mim, particularmente, acho que mais todo o grupo teve uns problemas individuais e algumas organizações. Um deles, por exemplo, que acho que o Vital vai falar melhor depois, foi no caso que a gente fez nossa organização no seguinte: a gente começou fazendo, o João e o Vital começou fazendo todos os testes, eles ficaram responsáveis por essa parte, e o resto do grupo, a gente pegou e fez análise e projetou isso lá no arquivo aí do trabalho. E aí a dificuldade que eu tive mais foi numa situação lá que teve que mudar, né? Que você teve um problema lá com os testes do João e do Vital, a gente teve que fazer umas mudanças e aí o problema foi que já tinha feito a minha parte e o pessoal foi fazendo a deles, e a gente teve que meio que reestruturar o trabalho para adaptar com os novos gráficos. E teve alguns outros problemas que acho que a gente vai discutir mais no decorrer aqui da gravação aqui do vídeo. Beleza. Quiser continuar Bom, aí? vamos lá. Boa noite. Então, professor, partindo aqui do ponto inicial que eu queria dizer é mais sobre o que que eu achei na questão do trabalho ser de longas etapas, né? Você sabe que a gente teve aquela primeira dificuldade, eu e o João, por simplesmente não ter lido muito bem as especificações. Então, a primeira coisa que a gente pode ter de aprendizado é entender que tem que ler as especificações, né? Fazer as coisas com calma. A gente baixou depois o software certinho. Idas e vindas refazendo testes, né? Foram várias vezes refazendo testes, justamente por às vezes falta de atenção, ou ler uma coisa errado. Então, o que fica aí de aprendizado para mim, em primeiro lugar, né? Nesses trabalhos um pouco mais extensos, é justamente ter um pouco mais de calma, não, deixar as coisas para fazer com mais antecedência, né? E, bom, falando um pouco também sobre um aprendizado mais individual agora, né? Eu acho que o mais interessante eu faço das palavras do Vitão as minhas é mais uma questão justamente de conhecer os softwares, porque a gente que cursa um curso que se denomina assim de sistemas de informação, poxa, a gente não sabe às vezes muita coisa sobre computador em si. A gente entra achando que vai só programar, mas o curso às vezes apresenta muito mais coisa, né, pra gente. Então ter conhecido esses softwares, né, assim como o Sandra, o software, o CPU-Z, o HWINF, o Prime 95, softwares que vão testar nosso computador, o V-Ray também de benchmark, enfim. É muito interessante saber disso agora por conta que você valida mais a sua opinião, agora você tem mais propriedade de fala. Isso eu acho muito interessante, porque às vezes você é só uma pessoa sem conhecimento falando de computador. É muito bacana. Isso não só pelos testes, mas como a matéria como um todo, né? O que, que eu faria de diferente se eu pudesse, né? Justamente o que eu faria de diferente era começar com um pouco mais de antecedência. A gente deixou para, no caso eu e o João deixamos para começar com um pouco em cima da hora e isso afetou um pouco o grupo todo para poder desenvolver. Depois normalizou, deu tudo certo, até que isso, tanto que isso afetou, né, a nossa entrega um que é a questão lá do até esqueci a palavra, taxa de comprometimento, né? A nota do comprometimento ela foi um pouco abaixo, justamente por conta dessa demora. Mas assim, enfim, dizendo mais sobre essa questão que eu faria diferente é isso. Eu voltaria no tempo e teria feito mais antecedência. Mas em geral foi uma experiência bacana, muito boa, como eu falei já, é muito legal agora saber mais sobre o computador, né? Que não é apenas um circuito que fica funcionando com sinais elétricos, a gente agora entende como testa um software, a gente vai ter mais propriedade de fala, né? E também, claro, que durante o desenvolvimento do trabalho a gente explica, né? A gente desenvolve as perguntas, né? Que você colocou lá pra gente fazer nas especificações. Então a gente aprende mais com isso, desenvolve mais com isso.
Isso que eu acho mais bacana desse trabalho todo, é uma questão muito divertida, é legal você poder fazer isso em grupo também, é um trabalho muito massivo, muito cansativo, mas fazendo em grupo fica mais fácil, fica mais prático. E é isso, acho que é uma experiência muito boa e que vai agregar muito pra gente ao longo do curso. Acerca da minha experiência com esse trabalho, é, eu conjuntamente com o Vitão, o Gabriel e o Bruno, a gente ficou mais responsável pela parte das análises, né? Então a gente pegou os testes, fomos analisar. Confesso que inicialmente eu achei que seria mais tranquilo, assim, a questão das análises. Eu não achava que seria algo assim tão que necessitaria tanto tempo, né? Como tanto que acho que do grupo inteiro achou isso, que a gente foi deixando para última hora, a gente pensou, pô, vai ser uma parada assim, que a gente sabia da fama que tinha esse trabalho, da fama que ele tinha, e que como mas a gente imaginava que iria levar. Porque em geral os trabalhos a gente consegue levar assim mais tranquilamente, mas quando a gente começou a fazer, a gente foi notando. Eu achei uma parte técnica que eu acho que destacou foi realmente nas análises, né? A gente tem que compreender ali a lei de Amendal, por exemplo, como o professor destacou na sala, que eu fiquei mais pela parte 3. Claro que todo grupo a gente sempre verificava uma ou outra parte, pedia, dá uma olhada aqui, mas cada um a gente fez a separação em tópicos para a gente conseguir trabalhar melhor e entregar dentro do tempo, né? Aí a questão da lei de Amdahl, na qual a gente conseguiu ele presenciar a lei de Amdahl, a gente percebe que alguns softwares são muito mais paralelizáveis, que melhoram muito mais a performance do computador. A diferença ali das arquiteturas que, com a presença do software paralelizado, melhora muito mais o processamento delas, né? E aí a gente percebe a questão da evolução, acho que é uma parada muito interessante. Voltando à lei de Amdahl, a gente percebe que, pô, a maioria que entra no curso de TI, a gente sempre pensa, pô, a gente quer ser programador. A gente quer ser programador. E é uma parada muito importante. A gente entendeu que se um software for muito bem paralelizado, isso melhora o desempenho, melhora a performance dele em máquina, é, uma diferente, um diferente computador, né? Então eu acredito que seja isso. Acho que a principal dificuldade que eu tive foi a questão da análise mesmo. A gente tem que linkar as coisas. Claro que a gente, analisando os dados, a gente tem uma base, a gente busca pesquisar, entender a situação, mas acho que as análises é uma questão bem complexa, né? E eu acredito que seja isso. E o que faria diferente? Eu acho que começar, igual eu acho que em geral, a gente vai falar começar antes, pela que a gente ocorreu durante esse grupo, que o nosso atraso acabou gerando, virou uma bola de neve, né? Uma consequência vai gerando outra e que vai acabando que a gente foi se atrasando um pouco, né? Mas acho que seria mais ou menos isso aí, minha vivência no trabalho. Também a questão da BNT, só voltando. Acho que a formatação da BNT é uma parada interessante a gente aprender e é uma coisa que parece que não, mas dá um trabalhinho, questão de formatar, é, tabela, posição de tabela para ficar no método de um artigo científico que dá ordem, dá posicionamento e tal. Eu enchi o saco de alguns aí relacionando a isso, mas eu acho que basicamente seria isso aí, minha vivência no Galera, só trabalho. pedindo para ser um pouco mais sucinto, que já tá com 9 minutos a gravação. O que falar, né? Esse trabalho a gente já vinha com uma expectativa muito grande, porque é um trabalho que todos falam, né? Que, pô, aquele trabalho de 26 páginas de especificação, todo mundo acha que é uma coisa que vai, assim, abalar, mas na verdade a gente vê que essas 26 páginas de especificação nos ajudam muito, né? Eu e o Vital, a gente acabou cometendo o erro de não ter prestado muita atenção ali, mas que foi uma coisa que nos ajudou a perceber isso e a gente começou a fazer os testes, demoramos aí quase um dia para fazer os testes bonitinho e tal. Depois voltamos só para padronizar. Mas eu acho que o ponto mais positivo que eu tirei desse trabalho foi que eu fiz ele com os meus amigos, que eu tenho mais intimidade. Então a gente consegue dar uma cobrada maior, a gente consegue organizar as coisas
de, de, de melhor forma e também ter a confiança, né? Porque a gente olhava a parte dos outros, mas a gente confiava com uma maior uma disposição maior de confiança, sabe? Eu não precisava ficar ali lendo cada palavra que o Arthur, que o Vitor, que o Pedro, que o Gabriel eles estavam escrevendo. Eu conseguia confiar porque já vem um grupo de trabalhos passados, de matérias passadas. Então acredito que isso foi assim um diferencial para a gente, né? Tanto que a gente dividiu em eu e o Arthur a gente fazia os testes, os outros meninos ficavam pela parte das análises de escrita e acabou conciliando também que o Arthur Marx sabe um pouco mais de ABNT, ele consegue ajudar, os outros meninos conseguem ter uma criatividade de análise um pouco maior, eu e Vital, principalmente o Vital, ele tem um conhecimento mais técnico, então a gente já colocou ele mais para essa parte de teste, que me ajudou muito também. E outros pontos positivos foi que eu consegui conhecer mais esses softwares, né? Eu fui uma pessoa que eu não tive esse conhecimento logo de cara, igual os meninos. Eu fui conhecendo muito mais agora na faculdade. Então, até mesmo para jogo, para qualquer coisa, eu não tinha esse conhecimento, então eles me ajudaram muito nisso. E eu tive uma coisa muito grande nisso, um conhecimento muito grande. E a parte negativa, eu acho que seria essa questão do tempo mesmo. A gente achou que é só a fama do trabalho, porque ele demora, mas não é verdade, ele demora, é um trabalho um pouco maçante, como o Arthur falou, mas que se organizar certo, dá para fazer de forma tranquila e assim, tirei um proveito muito grande. E ressaltando esse principal ponto de ter um grupo de confiança, um grupo que você tem intimidade. Então, acho que essa seria a minha visão. Eu vou estar falando brevemente quanto à minha experiência com o trabalho. A principal que eu gostaria de citar é que é interessante você ver como é que cada componente, cada dispositivo vai estar trabalhando de acordo com cada carga que vai estar sendo posta sobre ele. A gente fez diversas análises que envolvem não só a parte mais bruta de renderização, né, como também a parte mais bruta da funcionalidade do computador com os navegadores. Então, já que eu, quando utilizava programas relacionados a benchmark, eu só verificava a questão do FPS, temperatura, etc. Eu não via essa parte mais técnica relacionada a como o computador ia reagir a cada tipo de experiência imposta a ele. Então foi algo muito positivo de se aprender, de se assistir como é que funciona, de analisar e comparar parâmetros. Foi interessante de se adquirir esse conhecimento, né? Uma coisa negativa que eu gostaria de citar que eu tive durante a produção do trabalho é que antes de fazer as análises, eu estava fazendo uma análise muito vingada nos números, né, na comparação numérica entre eles, sem entender muito bem o que cada teste faz. Né? Eu estava fazendo muito uma visão muito robotizada. Mas com o passar que eu estava escrevendo, com o passar do tempo que eu estava escrevendo as análises, eu preferi pesquisar um pouco sobre os testes, ver o que eles visavam, o que eles buscavam, e isso acabou facilitando bastante a produção. Então, uma parte negativa minha foi essa questão da interpretação dos testes, né, de compreender o que cada um vai estar trabalhando de início. Um ponto que eu gostaria de melhorar, né, se eu pudesse voltar no tempo, seria justamente o que eu acabei de citar. Compreender os testes mais profundamente antes de fazer as análises numéricas, né? Porque isso é muito mais do que só comparação entre números, também é avaliar desempenho, arquitetura e etc. Então, a minha parte positiva do trabalho, na minha opinião, foi conseguir linkar o próprio trabalho com a matéria de sala de aula. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo os testes de memória, a gente estava logo na parte da matéria em sala de aula sobre memória flash, memória de HD, SSD. Então, essa parte de que eu pude ver ali, colocar na prática com o trabalho e também na, na sala de aula, foi uma experiência muito positiva, porque eu pude realmente compreender aquilo ali, o que estava acontecendo ali, né? Então, foi uma experiência muito legal. E uma parte, não negativa assim, né, mas uma dificuldade minha que eu tive no trabalho foi a interpretação dos testes. Por exemplo, no teste de HD, ele começa com uma leitura muito alta,
e vai descendo. E ali, de cara, assim, a gente pergunta, né? A gente fala, o que tá acontecendo aqui? Então a gente precisa de um auxílio, porque a gente não sabe direito o que tá acontecendo ali. Aí depois você vai pesquisando, você vai entendendo que vai. O HD, né? Ali a leitura dele vai da parte externa, da parte interna, enfim. Mas que eu também acho que isso é um ponto positivo, porque a gente pôde compreender, pesquisar e entender mais sobre a matéria. E sobre o que eu mudaria se pudesse voltar no tempo, é só em relação ao tempo mesmo, a nossa organização, porque acabou que a gente foi fazendo uma coisa atrás da outra, a gente achou que seria uma coisa mais tranquila, assim, de interpretar, de colocar lá no documento, e a gente acabou se embolando um pouco com isso, mas a gente conseguiu desenrolar e deu tudo certo. Aí é isso.